está no canal EBD, eu sou Renato e hoje nós vamos continuar o nosso estudo, nosso curso de Teologia Bíblica, falando um pouquinho sobre o livro de Gênesis, um estudo sempre tem enfatizado aqui, meu intuito é te incentivar a começar a estudar mais a Bíblia, tá? A começar a pesquisar mais a fundo a Palavra de Deus. Se você estiver gostando desse material, inscreva no canal se não for inscrito, deixa o seu like aí, compartilhe com seus amigos e ative o sininho também para ficar por dentro dos assuntos que nós temos passado. Na última aula, nós vemos acerca do princípio, Nós mostramos o princípio como sendo uma pessoa. Hoje nós vamos continuar aqui. Lógico, a gente não vai analisar versículo por versículo da Bíblia, não tem como, A gente vai ficar aqui muito tempo, mas às vezes tem alguns versículos que tem muita coisa interessante e a gente tem que se alongar um pouquinho nesses versículos para que você possa entender o que quer dizer isso aqui, Então vamos continuar o primeiro versículo ainda hoje. Vamos lá. Então eu já li aqui, no princípio, nós já estudamos no princípio o que significa. Eu já sei que Jesus estava lá, tá? Então vamos continuar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, criou, eu tenho um verbo aqui, e esse verbo aqui, ele no original, é o bará, Então, Bereshit, bará. Bereshit, eu já mostrei para vocês que é uma preposição e uma palavra. Então, eu tenho a preposição beit no início e eu tenho reshit. Só que eu falo tudo junto. No hebraico eu falo tudo junto. Que como é um nome próprio, então eu tenho no princípio. E bará, a gente traduz aqui como criou. Só que esse criou aqui, a gente vai entrar em outro ponto agora da língua. Uma das coisas das barreiras que tem de tradução, por isso que o trabalho do tradutor é um dos trabalhos mais difíceis que existe. Porque ele vai encontrar muitas barreiras culturais, barreiras de tempo, barreiras de língua também, Então, por exemplo, na nossa língua, tem algumas coisas que, apesar da gente ter quase 200 mil palavras no nosso vocabulário, tem algumas palavras que eu preciso de um contexto para que eu possa entender o que aquela palavra quer dizer, certo? Por exemplo, se eu falar manga, sem um contexto, você não vai saber muito bem o que eu quero falar. Por outro lado, se eu falar pena, você não vai saber que tipo de pena eu estou falando. Se é uma pena de escrever, se é uma pena de uma ave, se é uma pena daquele negócio de água, que cano d'água, enfim, se é sobrenome. Mas no contexto você vai entender. Agora imagine o hebraico, quando eu falo do hebraico, em uma língua que tem 8.000 e poucas palavras. Ele tem uma língua muito mais reduzida. Então tem algumas palavras no hebraico que às vezes elas têm funções diferentes no hebraico e eu traduzo ela para o português como se fosse a mesma palavra, tá? Como se fosse a mesma palavra, mas que no hebraico seriam verbos diferentes. Então, quando eu falo em criar aqui no português, eu posso usar esse verbo criar para qualquer coisa. Eu posso falar que Deus criou algo e eu posso falar que o ser humano também criou alguma coisa. Então, criar, para mim, é uma palavra que eu uso para criar de uma forma geral. No hebraico, não. No hebraico, eles tinham um verbo específico para a palavra criar, tá? E esse é um verbo específico quando se falava de Deus. Então, assim, o hebraico é cheio disso. Ele tem algumas palavras que são específicas para Deus. Algumas palavras são específicas para Deus. E que não se usa em outro contexto senão a Deus. Quando você vai falar sem ser em Deus, usa-se outras palavras para se aplicar, tá?
É como se fosse, por exemplo, também algumas coisas acontecem aqui no nosso português. Por exemplo, a gente não tem o gênero neutro na língua portuguesa. Eu tenho que classificar aquilo como masculino ou feminino, né? Por exemplo, se eu vou falar do vento no português, eu vou ter que colocar o vento dentro do masculino. Eu vou falar o vento. Eu falo a chuva, mas a chuva não é masculina nem feminina, a chuva é neutra, né? O vento é neutro, mas eu pronuncio o vento como sendo masculino, né? Eu falei o vento. Então lá no hebraico você tem isso, você tem palavras também que são específicas para Deus. E bará, ele é um verbo que é um verbo específico para Deus, tá? Então quando a palavra diz aqui que no princípio criou, esse criar aqui, ele é o bará, só se aplica o bará para Deus, porque ele é um criar diferente do criar de um homem. Por exemplo, bará significa criar a partir do nada. Criar a partir do nada. Tá? Então, por exemplo, nós entendemos que para que algo seja criado, para que algo hoje venha à existência, necessita-se de uma matéria-prima para que eu possa trazer alguma coisa à existência. Então, quando eu falo de mim como ser humano e qualquer outra coisa que se aplica, eu falo em criar, eu estou falando de alguma transformação que foi feita a partir de uma matéria-prima que já existe. Né? Quando eu falo que algo criou-se algo, né? Ou que algo passou a existir, eu estou falando que já existia uma matéria-prima antes, né? E através daquela matéria-prima houve-se uma mutação, houve-se uma transformação, houve-se um trabalho em cima daquilo e aquilo trouxe alguma outra coisa à existência. É por isso que nós falamos que é errado eu falar a frase Deus existe. Eu falo a frase Deus existe porque me falta palavras para me referir a Deus. Então nós temos que encaixar no nome de Deus palavras no nosso vocabulário. Mas dentro desse ponto, eu não posso afirmar que Deus existe porque Deus sempre esteve lá. Deus ele é autoexistente. Antes de todas as coisas, Deus já era. Então, eu digo que Deus é. Deus não existe. Deus é. Por que Deus é? Porque que antes que se pensasse em criar alguma coisa, Deus já estava. Antes de ter uma matéria-prima para se fazer alguma coisa, Deus já era. Deus já estava. E Deus sempre estará. Deus ele é antes, ele está por fora de todas as coisas. Porque ele traz todas as coisas à existência. Então, quando a palavra diz aqui, olha, que no princípio criou Deus, esse criar significa criar a partir do nada, tá? Deus, ele cria todas as coisas a partir do nada. Ele deu a ordem, né? Ele dá a ordem e Jesus, ele executou essa ordem. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios. Vamos lá para Provérbios agora. Você vai ver que você vai ler bastante a Bíblia, tá? Porque o nosso intuito é fazer você conhecer a palavra de Deus. Então abra no livro de Provérbios, capítulo 8, no versículo 22. Provérbios, capítulo 8, no versículo 22. Olha que linda essa passagem. Aqui fala da sabedoria, mas nós sabemos que essa aqui Deus, ou Salomão, inspirado por Deus, está falando de Jesus, tá? Ele está se referindo a Jesus. E olha o que diz aqui, a partir do versículo 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci.
antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes de que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra e nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava o céu, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens no céu, de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava no mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e eu era o seu arquiteto. Eu era o seu arquiteto. O arquiteto é aquele que executa, né? É aquele que executa uma obra. Nós vamos falar mais sobre esse texto. A gente vai voltar mais para falar mais sobre esse texto mais à frente. Deixa eu voltar aqui para Gênesis. Tá? Então, Deus dava a ordem, Deus Pai dava a ordem. Jesus, ele executava aquela ordem. Nós lemos em João que sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Porque através dele, através de Jesus, ele faz aquilo que era um nada existir. Por isso que o criar aqui é bará. Bará significa criar a partir do nada. Esse criar a partir do nada, só Jesus, só Deus tem poder para fazer. A filosofia, ela vai tratar isso como physis, né? A physis lá dos filósofos pré-socráticos, eles entendem que a physis, ela sempre existiu. A physis é algo autoexistente. Então, se a gente for pegar aquela máxima dos pré-socráticos de physis, cosmos e arqué, nós vamos conseguir entender que tanto a physis como o cosmos, como o arqué, que eles entendiam que era algo que sempre existiu, né? Uma correlacionada à outra, e que através disso deu origem a todas as coisas. Nós, como cristãos, nós sabemos que esse algo que eles entendem lá, que sempre existiu, e que esse algo deu origem para o que não existia, fez o que não existia, passou a existir sem uma matéria-prima, eles podem chamar de physis. Nós chamamos de Jesus. Tá? Na física, quando a física evolui, ela dá origem à física, ela dá origem também à palavra educação física, que são coisas totalmente opostas, ou quase que diferentes. Mas na física, né, veio os especialistas e eles entendem que o universo, então, ele passou a existir, foi a partir de um Big Bang. Né? O Big Bang deu origem a todo o universo. Não tinha nada e do nada, nada se produziu. Esse nada que se produziu, essa partícula que deu origem a todas as coisas, nós entendemos, é o Bará, é Jesus. Tá? É Jesus. E quando que eu vejo o Bará se concluindo hoje? Como que o Bará, o criar a partir do nada, tá? Quando que isso se aplica hoje na minha vida? Sabe quando que isso se aplica hoje na sua vida? É quando o milagre acontece. É quando o milagre acontece na sua vida. Quando você vê a cura de uma doença incurável. Tá? É o Bará de Deus acontecendo fisicamente em você. Tá? Porque não foi necessária uma matéria-prima para aquilo acontecer. Olha que interessante. Não, às vezes, a medicina fala para você, não tem mais cura. A medicina fala assim, olha, de acordo com isso aqui, você vai morrer. Não tem como você ser curado. É impossível isso acontecer. Aí você ora a Deus, você clama a Deus, e o milagre vem, você é curado. Os médicos falam assim, olha, eu não tenho explicação, eu nem sei o que aconteceu.
mas parece que você tem um órgão novo dentro de você. É o Bará. É a partir do nada, Deus opera um milagre na nossa vida, tá? Olha que bonito isso. Mas vamos continuar. Então, o texto diz, então, continuando, né, a mesma frase no princípio criou Deus. Então, vamos parar aqui agora em Deus. No original está lá, Bereshit, Bará, Elohim. Elohim. Esse Bereshit, vamos recalcular. Eu já sei que é uma preposição seguida de uma palavra. Uma preposição seguida de um nome próprio, me mostrando que tinha uma pessoa chamada, que nesse momento aqui foi chamada de princípio. E eu já entendi que é Jesus. Então tá lá, Bereshit, Bará. Bará era um verbo criar que só é dado para Deus, porque é criar a partir do nada. E só Deus poderia fazer. E aí vem o nome Elohim. Aqui, novamente, parece ter um erro na gramática hebraica, tá? Porque Elohim é Deus no plural. No hebraico, no português, quando eu quero falar as coisas em plural, eu acrescento o S no final, né? Então, se eu quero falar Deus, eu estou falando no singular. Se eu coloco deuses, eu estou falando no plural, né? Eu acrescentei o S ali. Se eu quero falar eu estou falando de uma unidade. Mas se eu falo uns, eu coloquei o S ali, eu estou falando de mais de uma, né? No hebraico, quando eu quero pronunciar alguma coisa no plural, ao invés de eu colocar o S, eu coloco o final in. Se eu tenho alguma coisa com o final in, eu sei que aqui eu estou falando de algo no plural, tá? Então, quando está aqui Elohim, esse rim, né, para nós, significa plural. Então, está deuses, né? Criou, está no singular. Então, vamos ler essa frase aqui da forma que ela está. No princípio criou deuses, os céus e a terra. Não está errado? Eu não poderia colocar Elohim aqui. A princípio, o certo da gramática hebraica, eu não poderia, tinha que ser Bereshit, Bará, El ou El, né? Que seria, no princípio criou Deus. Seria o El. El ou El significa Deus no singular. Mas aqui está, no princípio criou deuses. Isso daqui não é politeísmo, tá? Não é politeísmo. Aqui ele está falando que tem mais de um Deus. Mas quando eu vejo, aqui ele sempre fala, ele fala, quando a palavra ela entra no singular, o verbo, ele está no singular. E o nome aqui, ele cai no plural, ele está me dizendo o seguinte, ele está falando de um Deus, olha que interessante, ele está falando de um Deus, porque está no singular, então é um Deus, mas esse Deus, ele é um singular, ele é uma unidade composta, né? Porque são deuses. São deuses. Deus no sentido que não era um só. E nós sabemos pela palavra que são três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas dentro de um mesmo ser, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, olha que interessante. Quando eu leio a Bíblia, eu já vejo todos as principais doutrinas do Evangelho dentro do primeiro versículo da palavra de Deus. Eu já achei Jesus lá em Bereshit, né? Eu descobri que através de Jesus, só ele tem poder criar todas as coisas a partir do nada. Então, quando eu vejo a partir do nada, eu já derrubo teorias como o Big Bang, por exemplo, que entende que o mundo foi criado
a partir de uma explosão. E agora eu já vou entender que a própria palavra me confirma que Deus não estava sozinho, mas que Deus agia numa trindade, por causa da palavra Elohim. Elohim é Deus no plural, tá? É Deus no plural. Fala de uma unidade composta, né? E não é complicado, não é tão complicado eu entender a unidade composta. Eu vou te dar um exemplo, poderia te dar vários, vou te dar um exemplo, por exemplo, o Sol. O Sol, a gente pode dizer que o Sol é uma unidade composta, né? Porque o Sol, ele, ao mesmo tempo, ele traz calor, ele traz luz, ele traz calor, ele traz luz, ele traz algumas vitaminas para o nosso corpo também. Ele faz tudo ao mesmo tempo, né? Não que Deus se compare à natureza, né? Eu não posso comparar Deus com a natureza. Deus é muito mais além disso. Deus é grandioso. Deus ele é tremendo. Ele está fora de tudo. Deus não precisa de nada disso para se autoexistir. Mas, a grosso modo, para que você possa entender mais ou menos isso. E esse conceito de trindade, ele vai continuar. Nós vamos ler aqui, ó, no versículo 26, ainda no capítulo 1, lê lá no versículo 26, diz assim, olha, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, olha aqui Deus novamente se referindo a ele no plural, né? Façamos o homem. Tem uma outra passagem, quando Deus vai confundir as línguas, 11, Torre de Babel, Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Vamos ver se é isso? Versículo 7. Gênesis, capítulo 11, versículo 7. Está aqui assim, olha. Vinde, desçamos, olha a frase no plural. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Novamente, Deus falando no plural. Muitos rabinos, porque os judeus não aceitam a trindade, eles dizem que quando a palavra mostra Deus conversando dessa forma, façamos, desçamos, aqui Deus está conversando com anjos, né? É Deus falando com anjos. Mas eu não posso aplicar isso a Deus falando com anjos, por quê? Porque os anjos não participaram da criação. Tá? Os anjos não participam do momento da criação. Esse momento da criação é algo exclusivo de Deus. Só Deus ele tinha o poder do bará, criar a partir do nada. Os anjos não foram dados aos anjos poderes para criar a partir do nada, tá bom? Então, quando Deus ele usa essas expressões, Deus está falando exatamente de quem? De Jesus e do seu Espírito Santo. Né? Se eu não me engano, foi Santo Agostinho, ou Lutero, não lembro qual se referiu mais, que ele dizia o seguinte, que a própria expressão que diz que Deus é amor, né? Essa própria expressão, ela em si, ela já nos aponta que Deus em si, ele necessita de outro. Necessita no sentido que, para que essa expressão tenha sentido. Porque se Deus ele é amor, o objeto desse amor é necessário ser espelhado em uma outra pessoa. Porque se Deus ele amasse a si mesmo, ele seria um narcisista. Então, para que Deus ele fosse um objeto do seu amor, para que ele possa dizer Deus é amor, então esse amor ele deveria ser refletido em outro. Então, no mínimo, nós deveríamos dizer que a palavra, quando eu entendo Deus é amor, deveria ter pelo menos duas pessoas. E nós sabemos pela palavra que tem três. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, aqui eu já vejo. Olha que interessante. Só no primeiro versículo.
Jesus lá no princípio, né? Jesus criando todas as coisas, o bará de Deus acontecendo, jogando por terra algumas teorias, e eu vejo a Trindade. E esse finalzinho, quando diz assim, olha, e criou Deus os céus e a terra, né? Criou Deus os céus e a terra. Aqui nos chama para uma curiosidade, só uma curiosidade que eu quero colocar aqui para vocês. Primeiro você lê aqui, olha, e a gente já vai encerrar, né? Depois eu vou falar isso daqui, eu já vou encerrar o nosso encontro de hoje e a gente já se encontra na nossa próxima aula, porque o assunto da próxima aula já é um assunto mais complexo, tá? Mas olha comigo aqui, o texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele continua: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui não fala, o texto de Gênesis, ele não fala o momento em que Deus cria a água. Por quê? Ele criou o céu e criou a terra. No versículo 1. No versículo 2 aqui, o Espírito Santo já estava movendo sobre a face das águas. Né? Já estava movendo sobre a face das águas. No versículo 3, ele diz assim que ele disse Deus, olha, versículo 3, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus as trevas noite, depois nós vamos voltar nesses versículos. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Versículo 6. Disse mais, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez, pois, o firmamento e separação entre águas e águas, debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e assim se fez. Ou seja, no segundo dia, a água também já estava aqui. Deus fez a separação entre águas e águas, tá? Mas não relata para nós quando a água foi feita. Se nós formos olhar no livro de Êxodo, vou ver se eu acho o versículo para vocês aqui, Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 11, depois você lembra aí, ó, sempre que, depois que a gente começou a estudar o livro de Gênesis, você tem que acompanhar isso aqui com a Bíblia, tá? Para você estar acompanhando os versículos comigo. Então, Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Olha o que diz aqui. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, por que eu trouxe também esse detalhe aqui? Porque hoje já se estuda, né? Lógico que os cientistas evolucionistas, eles estudam uma possibilidade de que a água veio de fora da Terra para a Terra. Tá? Eles estudam uma forma, já estão estudando isso, inclusive, e eles acreditam que a água não foi feita aqui. A água não foi criada aqui, mas que a água veio de fora. É lógico que, se isso acontecesse também, não quer dizer que Deus não fez a água, né? Mas muitas pessoas usam isso para poder alegar que Deus não criou a água, mas que a água já existia, né? E muitos filósofos do passado, lembra que eu falei dos filósofos pré-socráticos, né? Os filósofos pré-socráticos, eles acreditavam que a physis, ela era a origem de tudo. E eles acreditavam que o cosmos era aquilo que dava forma e beleza à physis, e que a arqué era aquilo que ordenava todas aquelas coisas. E muitos filósofos daquela época, alguns deles, entendiam que essa physis era a água. Alguns pensavam que seria o fogo, alguns pensavam que era o ar,
e alguns pensavam que era água. Então, se eles leem aqui, olha, e no livro de Gênesis, e não veem Deus criando a água, muitos querem alegar que, na verdade, a água que sempre existiu. A água que sempre foi a fonte da vida. Tá? A água que foi a fonte da vida. E que quando as coisas foram criadas, elas foram criadas a partir da água. Então eu mostrei esse texto para vocês aqui, olha, para ver que Gênesis 1, ele é um resumo para nós. Tá? Ele é um resumo do que aconteceu. A partir de Gênesis 2, começa a esmiuçar, a contar em detalhes algumas coisas. E a questão da água, nós vamos ver a criação dela onde? Em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Então, guarda esse texto aí. Se alguém falar para você, Deus não criou a água, é só você trazer ele aqui, ó, em Gênesis, Êxodo capítulo 20, versículo 11. O que está lá? Ó, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra e o quê? E o mar. O que tem no mar? Água. Não tem como fazer o mar sem fazer a água. Quando você está falando que Deus fez o mar, automaticamente eu estou lendo aqui que Deus criou a água, tá bom? Então, Deus criou sim a água. Os céus, a terra e a água também foi criada por ele. Tudo que nós temos, tudo que existe foi criado por Deus. Por isso João, ele vai dizer, sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele foi o Criador. Através dele, ele foi o que nós lemos lá em Provérbios, o arquiteto de Deus. Deus orienta e o Senhor executa. Jesus, ele executou todas aquelas coisas. E eu falei que a gente ia encerrar aqui, mas eu acho bom, ainda passei isso aqui, olha. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ou melhor, vamos deixar isso para a nossa próxima lição, né? Nossa próxima lição, então, nós vamos continuar a partir dessa terra sem forma e vazia, para a gente entender isso daí, tá? Que Deus te abençoe, fiquem com Deus. Se você estiver gostando, não deixe de compartilhar com outras pessoas para estar aprendendo com a gente também. Curta esse vídeo se for proveitoso para você, se inscreva no canal, compartilhe sempre com seus amigos. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.